estou aqui com o meu velho amigo, não amigo velho, velho amigo, Osvânio, aí foi meu aluno lá atrás, mas eu aprendi mais com ele do que ele comigo, imagino eu. E eu pediria aqui, Osvânio, para Aham. você que agora está morando, eu nem sei, você tá em Paris mesmo ou você está em Eu alguma outra é numa região? é numa cidade que fica no sul de Paris, né, fica dentro, eh, de um departamento chamado Essonne, fica a uns 25 minutos de Paris de carro, não é tão longe não. Boa. Então, direto aí, da França, peço para você contar um pouquinho da tua história, Osvânio. O que que te levou até aí? Conta um pouquinho da tua história, Cara, depois eu quero falar da tua história como investidor anjo, também é bem legal. tá bom, tá bom, tá bom. Cara, a minha história é muito louca, assim, porque a minha referência desde pequeno, óbvio, acho que isso acontece bastante com as pessoas, é, é o meu pai. Então, meu pai ali, guerreiro, 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 trabalhador, veio de Minas para São Paulo na década de 70. Eu nasci em 78, tenho 44 anos. E aí, uma das coisas que me marcou, e aí por isso que eu tô contando isso, é que ele sempre falava, né? Cara, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, cara, tem que estudar, tem que estudar. Meu, isso aqui ficou assim muito na minha cabeça. E foi isso que aconteceu. Vem de uma família extremamente pobre, da zona sul de São Paulo, assim, na Vila Clara, faz ali divisa com Diadema, aonde, porra, vocês imaginarem os problemas sociais, políticos, econômicos que acontecem em grande parte das grandes capitais, acontecia ali. E aí, assim, um foco tremendo em querer ajudar e sair daquela condição. Foi isso que turbinou bastante a minha pré-adolescência, adolescência e o estágio adulto. Então, esse foi o motor. E aí, dentro desse motor, eu fiz ali o primeiro, na época, colegial, e aí logo a minha mãe falou, porra, tem um curso de datilografia aqui perto da igreja, faz aqui esse curso. Aí fiz aquele curso, e naquele curso eu peguei um papelzinho que tinha um outro curso chamado Database 3 Plus. Ah, esse é quente. E aí, cara, eu falei, porra, vou fazer esse curso aqui. Aí a minha mãe falou, porra, beleza, vamos tentar. Que era do lado da igreja. Então já saí do datilografia e fiz esse curso Database 3 Plus. Cara, foi aí que deu a virada, porque ali eu já sabia que, porra, não é aqui que eu preciso fazer. Cara, que da hora, eu preciso aprender isso. Era essa assim, praticamente o que rolava comigo ali. Na época também, eu jogava muito futebol. Então eu tentei, obviamente, como também grande parte dos brasileiros, tentar ser jogador de futebol. Então o esporte também era muito forte na minha vida naquela época, né? E aí, cara, engatei um curso de processamento de dados na época, e aí lembro bastante que meu pai, porra, suou pra cacete pra pagar o primeiro ano no Colégio Rodrigues Alves, na Ana Rosa. Aí fiz o primeiro ano lá, aí depois entrei, o meu primeiro trabalho foi lá no CPD da escola, Famoso CPD. CPD, trabalhando como monitor, e porra, aí depois disso a certeza ficou mais forte, porque pô, já tinha uma condição, meu primeiro salário vinha dali, aprendendo mais. Dali eu já engatei a faculdade de ciência da computação e nisso me deu a primeira oportunidade, que foi trabalhar na Mandic BBS. Saudoso Mandic. Ah, Mandic BBS. Então, assim, para Pioneiro. quem. Pois é, cara, isso hoje, aos 44 anos, vivendo, vendo, escutando tudo que está acontecendo, porra, não sou um dinossauro, mas participei ali no Brasil dessa fase. Então, foi 1997, 98, na Mandic BBS. Aí já estava já com uma clareza, né, da área de tecnologia, e aí comecei pela área de infraestrutura,
Então, na Mandic, eu lembro, eu compilava kernel, compilava o Apache. E aí foi assim, um divisor de águas para mim, né? Dali passei para o IG, outro grande provedor e, porra, não só de conteúdo, mas também de acesso à internet no Brasil todo. E aí fiquei lá por quase 6 anos e meio, né? Também uma escola sensacional. E disso fui me desenvolvendo, não só na infraestrutura, mas também com uma visão um pouco mais transversa das coisas. E aí já ocupei uma posição de liderança técnica e coordenação, e que essa época já era 2005, 2006, que de lá até agora, sempre buscando desenvolvimento dentro da área de gestão, de liderança técnica e obviamente agora dentro da estratégia das empresas. Passei também pela BASF, e aí, porra, foi aonde abriu a porta para o internacional, para eu ver que, porra, não é só ali, tem mais coisas. Aquilo que meu pai falava, estudo, então tá. Que foi aonde a gente se encontrou, então já tinha terminado a faculdade, e aí já estava pensando em fazer uma pós-graduação, tinha saído da BASF, entrado na Netshoes, aí na Netshoes já engatei a pós-graduação Foi lá que a gente se em conheceu. marketing, né? E foi lá que a gente se conheceu. Nessa época, então, estava na Netshoes, e aí foi nessa época também que fiz assim, a segunda, né? Foi a segunda, porque a primeira tinha sido uma escola de informática como empreendedor, mas a segunda como empreendedor, que foi ali uma espécie de operação logística, aconteceu nessa época também. E aí, cara, eu saio da Netshoes depois de 5 anos, com uma baita vivência, não só de ter passado pelo mercado de internet, conteúdo, mas agora também com a visão do e-commerce, de comércio eletrônico, como vender as coisas, como estar mais próximo de um negócio novo que, porra, ter participado da Netshoes foi extremamente importante pela abertura que a Netshoes fez no mercado. O Carrefour já tinha iniciado ali uma proposta de e-commerce na época, em 2010 ou 11, mas aí acabou fechando e buscou relançar em 2015. E aí eu entrei no Carrefour em 2015. Fizemos o relançamento do e-commerce do Carrefour, e aí aparece um chefe francês falando, Oswaldo, você precisa ir para a França, porque lá na França está tendo um baita projeto interessante para o Carrefour no mundo todo. E, porra, o que a gente fez aqui no Brasil se conecta muito, e você tem essa expertise lá, eles estão montando um time ainda com esse tipo de expertise. Cara, você tem que ir para lá. Nessa época, meu filho ainda não tinha nascido, o mais novo, hoje ele está com 6 anos, e a gente acabou aceitando essa proposta maluca de vir para a França em 2017. A gente chegou aqui em julho de 2017. Então foi num processo de expatriado aqui para tocar inicialmente uma frente de cloud computing, que depois, porra, gerou assim uma iniciativa enorme dentro do Carrefour, que foi a transformação da forma de como a empresa olhava e utilizava a tecnologia. Acho que foi um dos maiores projetos que eu participei, porque estava encabeçando ali uma empresa extremamente relevante dentro do retail e com presença em 8 países. A gente tinha praticamente zero em cloud, e aí eu me lembro que quando eu deixei a empresa, a gente estava 40%, 35%, 40% de workload dentro da cloud, e aí impacto com culturas diferentes, então é o Brasil, a Argentina, aí aqui na Europa, vários outros países, também na Ásia tinha um ponto de presença, então essa experiência foi realmente gratificante. E aí, como inquieto e sempre conectado com startup, me apareceu o iFood com uma proposta super interessante
dentro também de groceries, retail, de crescer ainda mais o ecossistema, não só por food delivery, mas pela dinâmica de entrega rápida e de muito valor agregado com as dark store. E aí acabei aceitando essa proposta e em 2021 acabei migrando para o iFood, mas trabalhando remotamente daqui, porque foi muito engraçado. Quando eu cheguei para minha esposa, falei, ó, acho que o ciclo do Carrefour está no fim e agora a gente pode escolher se a gente volta para o Brasil ou se a gente fica aqui. Ela, não, agora que eu estou falando francês, agora que, agora, agora que eu estou tirando meu pé da cova, você vem me falar isso? Pardon, monsieur Svanion. Não, Não rola, vou não ficar. rola, não rola. E aí decidi ficar, acabei tendo a grata notícia de que o iFood já tinha pessoas ao redor do mundo trabalhando para o Brasil, não só aqui da Europa, mas de outros lugares. Falei, beleza, então vamos seguir assim. Que E legal. assim, resumindo, é um pouco dessa minha jornada que mescla um pouco de motivação e também de muito esforço dentro dessa área de tecnologia aí. Muito legal. Eu gosto muito da tua história, porque ela é uma história de superação mesmo, né, e como que a tecnologia, né, o poder que ela teve de mudar completamente, né, a tua trajetória de vida, né, e abriu tantas portas, né, até você agora também apoiando empreendedores, né, que é o tema aqui que a gente vai falar. E eu Exato. queria, para a gente começar aqui, né, Osvaldo, Uhum, fala um pouquinho desse, né, quando é que você se decidiu, né, para se tornar um uhum. investidor anjo? Como é que foi esse início aí dessa jornada? Ó, o início dessa jornada, como eu comentei anteriormente, foi da decisão de empreender ali com uma operação logística e que acabou rodando por um ano e depois a gente tomou a decisão de fechar porque tinha que tomar uma decisão mais forte de seguir e largar os nossos empregos e a gente optou por continuar com os empregos. Até então eu já tinha e já estava vindo estudando bastante como pessoalmente me organizar financeiramente, seja para o investimento próprio ou não. E naquele instante casou muito com o nosso contato, né? Então eu com muita curiosidade, procurando ali, estudando, tentando entender cada vez mais. E acabei que encontrei você e fiz a pergunta certa no momento certo e isso conectou muito, né, com a curiosidade. Curiosidade e, ao mesmo tempo, a vontade de entender e conhecer mais foi o primeiro passo. Então, anteriormente, muito mais estruturado, organizado, com ali o meu salário do mês a mês, e querendo entender mais e querendo, por que não, apoiar com conhecimento. E não muito com grana, porque não tinha um caminhão de dinheiros, longe disso. Muito mais focado em aprender mais e saber o que eu poderia agregar ali com o conhecimento que eu adquiri na época, mais de 15 anos ali. E aí você abriu a porteira, me colocando em contato com pessoas maravilhosas que eu tenho contato até hoje e que participo através desse mercado através deles, né? Que é o Arthur e a Fê. Porra, foi muito engraçado, porque tinha uma pessoa dentro do grupo, na época, que fazia parte, ele não tá mais, porra, trabalhou comigo no IG. Então, assim, o dia que eu fui conhecer o Arthur e a Fê, ele tava lá, que era me esqueci o sobrenome dele aqui, a gente mas era o cara de marketing do IG, comercial e marketing. E, cara, foi muito legal, porque, assim, a minha apresentação acabou sendo ele, porque ele já me conhecia, eu conhecia ele. Na realidade, eu prestava serviço para ele dentro do IG, ele era o meu cliente interno dentro do IG, a gente desenvolvendo produto. Então, Pequeno. mundo muito pequeno ali.
E aí, cara, foi dali que eu falei: "Porra, aqui eu tenho muita coisa ainda para aprender", e foi muito mais em curiosidade e aprendizado. E eu acho que dali, porra, tem uma história, já são mais de 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Porra, tem muita história, cara. E quantos investimentos você já fez, Osmani? Como é quantas Olha, ao todo são, acho que quase 10 investimentos, assim, em diferentes indústrias, diferentes tipos de empresa, porque a forma, com que eu busco é realmente entender o que de problema está sendo resolvido independente da indústria. Óbvio que tem uma análise anterior, até mesmo do grupo, em saber se é relevante ou não. Então, o que chega para a gente já chega com um filtro extremamente importante de entendimento se faz ou não sentido, mas eu ainda consigo estabelecer se para mim aquilo faz sentido, e o que eu tenho me posicionado bastante é sobre qual problema se pretende resolver e se esse problema é algo que impacta não só, é, é, assim, obviamente, a empresa, mas o ecossistema, a sociedade inteira, talvez o país inteiro, né? Então, esse poder de escala é algo que me atrai bastante entender uhum. a ambição de cada uma. Então, dessas 10, porra, de diferentes indústrias aí. E conta um pouquinho, assim, você tem alguma vertical, alguma área que você goste, que você tenha preferência, ou você é meio agnóstico e gosta e usa esses critérios que tu falou, assim, como teu guia para tomar decisão? Eu sou mais agnóstico, né? Então, existe assim esse lado. Se a gente for fazer uma análise das 10 que hoje eu participo, cara, a grande maioria está entre fintech e empresas de retail, mas sempre com um aparato muito forte em tecnologia, obviamente, porque é o que eu conheço e sei que eu posso, de alguma forma, poder agregar, se for o caso. Então, acho que se você olhar para o meu portfólio hoje, tá entre o financeiro e fintech e de serviços, assim, tá? Tá. E você tem algum estágio que você prefere? Algum momento da empresa que faz mais sentido? O momento inicial, né? Então, assim, desde o bootstrap, partindo para esse estágio de anjo, até seed, talvez faça sentido, né? Mas eu acho que o inicial para mim é muito importante, porque eu sei que eu consigo agregar mais ali, não só pelo fato de ter passado por startup, trabalhando e vivenciando, mas também eu acho que pela bagagem que eu adquiri, conseguir contribuir algo com, 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 com os empreendedores ali. Legal. E você tem um tamanho de cheque médio que você coloca? A gente fala de tamanho de cheque até para Uhum. desmistificar um pouco desse negócio, porque o Sim, pessoal às vezes acha que é inatingível, que é um negócio, e pô, tem um monte de gente aí, hã, entrando e colocando cheques dos mais variados, né, ne exatamente. Ó, cara, assim, eu me lembro muito bem que no início teve um cheque de 42, mas já teve cheque de 15, 16 e já teve cheque de 70, entendeu? E aí, dependendo de como eu me organizo, dá para fazer aportes 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano, dependendo, né? Mas se você pegar num ano todo em que eu faço 2 aportes, porra, chega a uns 100 talvez, ou até menos, perfeito, vai depender bastante, entendeu? Então, nesse ano só tem um checão lá de 100. O ano que vem foi 150, algo dentro dessa linha, entendeu? Eu acho que manter o foco, a cadência, a faz com cadência. que, exatamente, faz com que você permaneça conectado, permaneça
se estruturando de forma constante e que hoje eu posso, por exemplo, dar esse histórico de 10 anos e que 10 anos você observa que, porra, pô, já qual que é o total de cheque que você já deu? Porra, quase 300, 400, mas porra, é em 10 anos, entendeu? E você vê que você agregou uma série de coisas. Muito conectado ali com a curiosidade. Porra, as quantidades de reuniões que a gente fez e que, porra, conseguiu desbloquear. Não, caralho, não faz isso. Porra, calma, senão você vai ter problema lá na frente. Não, não faz isso, calma, calma, calma. Dá pra fazer isso aqui, ó, sem se expor tanto. E, porra, isso é legal. Isso é legal. Isso é muito legal, né. E te dá uma É, perspectiva muito legal sobre tudo todo o resto, né, ele meio que te retroalimenta no teu dia a dia, né, isso que é bacana, você tem contato com tanta coisa diferente, né. assim, porra, eu sou, né, na época, lá atrás, a gente chamava, pô, Rosane, você é rato de data center, porque a gente, né, trabalhava como sysadmin dentro do data center e tal, e depois a gente foi evoluindo. Você ter contatos com pessoas que vêm de uma, de uma outra vertical, né? Então, a vertical de negócios, que não foi onde eu nasci. Então, hoje eu já consigo agregar mais o negócio porque eu me expus ao negócio. Se expor ao negócio é você realmente deixar um pouco de lado o que você conhece e começar do zero a aprender aquilo ali, né? Então, porra, como que esse cara consegue fazer esse tipo de decisão? É a partir do quê? Né? E aí você pega pessoas com baita experiência em finanças ou com baita experiência em uma determinada área, como comercial, que não tem nada a ver comigo. E isso só agrega aquilo que eu construo, aquilo que eu desenvolvo, né? Seja um aplicativo, ou seja estruturando uma arquitetura dentro de um ambiente totalmente diverso. Então, assim, fala, caraca, tudo isso que eu estou construindo é para aquilo. Então, o fim não é isso que estou fazendo, o fim é algo maior. Porra, é uma escola, é um MBA na prática. Eu acho também, eu acho também. E o primeiro a gente nunca esquece, né, Oswald. Como é que foi seu primeiro investimento, e o que que aconteceu com ele? Cara, o primeiro foi demais, assim. O primeiro foi, se não me engano, a Cupuneria, e eles, nossa senhora, eles estavam assim, acho que eles ainda continuam, com a faca nos dentes, assim, então me lembro muito bem de, de duas reuniões. Uma delas, o Arthur pediu para eu participar, até para ter ali uma base um pouco mais técnica dentro das discussões que a gente ia puxar. E aí a gente, foi ali que eu conheci eles, e novinhos, assim, novinhos, novinhos de tudo, com uma fome, com uma sede impressionante. E, e aquilo me colocava vários questionamentos. Falar, caraca, velho, como eles tão jovens têm essa clareza do que eles querem e de perseguir esse desejo, né? E assim, foi a cuponeria a gente ficou por bastante tempo. Eles conseguiram avançar bastante dentro do plano de negócio deles. Foi algo assim, para mim, extremamente gratificante, porque a primeira a gente nunca esquece de fato, né? Então, não só dos problemas, mas também das coisas boas que Uhum. vinham acontecendo É, com o claro. tempo, né? E aí, porra, dentro da rede de pessoas que você conhece, que pode agregar, você ajuda, né? Então, eu lembro, porra, eu não tô conseguindo falar com tal pessoa. Pô, mas essa pessoa tava falando ontem. Então, peraí. E aí você apoia, né? Então, muito legal. E Osvânio, a gente falou do primeiro, né, mas qual foi aquele que você entende que deu mais retorno para você, ou que ainda não gerou retorno, financeiro, mas está lá e super valorizado e você sabe que vai ter aí algum dia? Cara, é, acho que tem dois, assim. Tem.
Um de logística, porque eu acho que no Brasil a área de transporte e logística tem realmente muita oportunidade e nesse eu aposto bastante. Eh, e o outro é dentro da área financeira e eles trabalham com uma espécie de gateway de pagamento, mas tentando resolver realmente um problema que, porra, é conhecido no e-commerce ou marketplace de forma geral. Então esses dois para mim assim são os As dois meninas dos ovos. olhos aí. É exatamente. Ainda te darão muitas alegrias. É, Muito bom. exato. E Ozônio, ao longo desses 10 anos, você aprendeu muito sobre, gente, né, você Uhum. acaba, você falou, né, do perfil dos empreendedores da companhia, você fala, pô, no final do dia é tudo, né, quando a gente pensa num negócio dar certo ou não, são os founders. E quando você olha para founders, o que que você acha que é o qual que você acha que é o perfil para você, né, no seu entendimento, não tem um consenso, né, mas no Uhum. seu entendimento, perfil ideal, perfil que você olha e fala: "Pô, é isso, esse cara, essa equipe, esse time vai dominar o jogo". Cara, eu acho que tem coisas comuns, ligadas à motivação, a realmente, cadência, sonho, paixão, que eu acho que isso, todo mundo que coloca o pezinho tem que vir com isso que eu entendo que é comum, mas o diferencial, para mim, é conseguir enxergar além, no sentido de eu impacto não só a minha cidade, o meu estado, mas eu tenho condição de impactar o meu país e, por que não, o mundo. Não só numa perspectiva financeira, mas uma perspectiva que a gente mais e mais busca, que é, meu, inclusão, diversidade. Porra, é, eu tenho aprendido bastante quando se fala sobre diversidade, porque eu fui uma pessoa, dentro da minha carreira toda, que nunca me posicionei falando da minha cor ou me Uhum, colocando como uma pessoa que precisasse de ajuda. Ou por falta de conhecimento, ou porque eu realmente estava no ambiente e eu, por proteção, utilizei isso. Mas a real é que eu nunca tive alguém que eu pudesse olhar e ver como referência e que tivesse realmente ali algo que eu pudesse falar, caraca, velho, é, as pessoas que eu tenho como referência são iguais a mim. Talvez além da cor da pele, mas por ter passado a uhum. mesma trajetória. Todo o background que você tem, né. Exatamente, entendeu? E isso, de fato, é algo que eu entendo que é da minoria, da minoria, da minoria. Então, nesses 10 anos que eu tô, porra, eu era o único representante ali, seja em trajetória. E ali eu não estou falando de esforço, estou falando da origem, de onde veio, né? E isso, para mim, quando alguém traz um olhar já no início daquela proposta, né, de solução para um determinado problema e o sonho grande dele tá conectado com isso, porra, isso mostra para mim que o diferencial, entendeu? Uhum, Então, uhum, é, é, é algo extremamente valioso para mim, porque é algo que está conectado com a representatividade, é algo que busca de forma genuína essa representatividade, e, obviamente, conseguir, através da empatia, entender que, às vezes, e com certeza, as pessoas não são iguais, e não é porque elas não são iguais que elas não podem ter
oportunidades ou algo nessa linha, entendeu? Então, Uhum. porra, isso para mim Esse é, é é, é uma cereja porra, importante ali. porra, é extremamente importante. Porra, eu não quero impactar, né? Então, trazer realmente uma linha de raciocínio onde o meu impacto, ele é um impacto que eu considero a sociedade, né? Então, eu quero gerar valor porque eu sou uma empresa e eu preciso gerar valor, mas eu gero valor considerando essas outras variáveis, porque sem elas eu fico manco. E isso já é algo que porra, se conecta bastante com porra, a questão da gente fazer o dinheiro circular, a questão da gente Uhum. fazer toda toda relação de estudo que meu pai falou lá atrás, de oportunidade para estudar, mas além da oportunidade de estudar, mostrar o valor que isso tem, porra, cognitivo, de você estar conectado consigo mesmo, de conseguir entender o valor que você pode gerar. Porra, tem muita coisa envolvida, né? Muito legal. E quando quando a gente estava discutindo, eu te convidei para você fazer essa entrevista, você falou para mim, né, você é um cara low profile, você não aparece muito e você não aparece por razões não só porque você não gosta de aparecer, mas por razões técnicas, né, pela criticidade, das atividades que você faz aí, né, pela responsabilidade que você tem, mas você falou: "Não, não, eu quero falar, porque eu também fico preocupado com a representatividade, nesse contexto aí do investidor anjo, né, do investimento anjo, eu acho que é importante mostrar. Então você também, se preocupa bastante com isso, e de gerar bons exemplos, né, que é mais Total. ou menos isso que você está falando. Porra, né, você, como você falou, né, você não é de hoje, né, hoje, talvez tenham, né, mais políticas e tudo mais, mas você não começou a carreira hoje, você começou a carreira lá atrás, né, lá no na Exatamente. BBS, né, então você teve que cavar o seu espaço de uma maneira muito única, muito, né, muito característica sua, muito própria sua, muito genuína sua, né, Osvaldo. Então, como é que e a minha pergunta para você é: depois que você começou a lidar com este mercado, esse mundo empreendedor, aí o que que mudou na sua visão de mundo? Quer dizer, nesses 10 anos aí, o que que mudou? E eu estou trazendo esse tema que você trouxe da representatividade para porque eu acho que ele também faz parte um pouco dessa mudança, né, dessa visão diferenciada que você criou, e agora até colocando elementos novos aí, como a tua experiência internacional, você trabalhando já em empresas, né, que receberam funding pesado aí no passado, como a Netshoes, até chegando aí nos unicórnios, né, brasileiros aí como o iFood. Então, o que que mudou aí? Como é que essa essa pintura, esse quadro aí que você tem aí na parede dentro da sua cabeça em relação ao ecossistema? Cara, assim, acho que eu naturalmente começo pela representatividade em querer criar uma 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 referência ou, ser alguém que possa servir de referência para outras pessoas, pretas principalmente, eh, dentro de um raciocínio muito simples e que eu vou usar uma conversa que eu fiz com um amigo muito próximo e que ele falou para mim, falou: "Zoni, eu super entendo que você, tem a sua força, a sua característica, mas imagina eu, branco, com sérios problemas emocionais. Cara, se eu fosse preto eu estava fudido, literalmente ferrado. Por quê? Porque, porra, bicho, eh existe um problema. E eu entendo que você, pela sua característica, pela sua personalidade, nunca parou para olhar melhor esse tema, mas, cara, como amigo de 25 anos que eu sou,
Seja mais empático com algo que te pertence e que você está dentro. Cara, depois desse papo, que foi um papo extremamente importante para mim, e ele se conecta com todas as mudanças que aconteceram na minha vida, não só de vir morar num país fora do Brasil, como também toda essa jornada que eu mencionei antes, falei, cara, porra, sim, eu tenho muito que aprender, muito que estudar, muito que me letrar de coisas que eu nunca me antenei, e isso fez um diferencial danado, 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 porque eu, de fato, dentro de conselhos das empresas que eu participei, era sempre a pessoa preta a estar ali e enxergava aquilo como resultado do meu esforço, mas nunca pensei que, porra, poderia ter outras pessoas aqui comigo da mesma tonalidade de pele e que, porra, com o mesmo esforço que eu, né? Então, esse eu acho que foi um dos pontos nesses últimos anos que alterou e vem construindo, né, um novo landscape dentro da minha cabeça, como você mencionou. Se a gente olha e se a gente fala exclusivamente dentro da área de investimentos, de startup, isso para mim hoje é extremamente relevante. Então, o que é relevante? É eu entender como essa startup está olhando todas as questões de diversidade, não só ligadas à questão de cor, mas também a questão relacionada às mulheres, a questão relacionada a LGBTQI+. Eu acho que esse universo todo é extremamente importante que as startups se letrem, né? Primeiro precisa se disponibilizar para isso. Então, acho que parte do desenho começa por aí. A outra parte, ela está extremamente conectada com o cuidado que a gente precisa ter da exposição para que se mantenha algo genuíno, ou seja, não estou buscando like, não quero buscar like, e que, de fato, você possa agregar alguma coisa com aquela mensagem que você está se propondo a compartilhar, né? Só que quem é de tecnologia, e principalmente eu com muita bagagem, a gente sabe que exposição versus oportunidade de ataques para quem é atacante dentro desse universo de cybersecurity é extremamente correlacionável, né? Então, esse é um ponto que para mim é outra parte do desenho que está sempre aqui na minha cabeça. Então, eu me posiciono, eu busco compartilhar e trazer a bagagem de conhecimento que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, analiso com muito cuidado se faz sentido ou não, né? E eu acho que a outra parte, e a última parte, é verdadeiramente construir, acho que junto com as pessoas que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, essa referência de que é possível você chegar a um sonho, que era o meu sonho de conseguir ajudar com conselho, ajudar com advisor daquilo que eu sei fazer, mesmo sendo preto, né? Que não há problema nenhum com relação a isso. Então, não há problema nenhum. Então, quem se sente inferior ou tem algum estigma com relação a isso, eu quero ser muito referência de que não, cara, existe possibilidade, e se alguém tem algum problema com relação a isso, ele precisa resolver. O problema não está com você, né? O que você precisa fazer é, ter foco, ter cadência e se preparar para a luta. É isso. Então, acho que a pintura, né, que você mencionou, ela parte muito dessa base, muito dessa base. Então, a gente está em vias de uma nova disrupção com inteligência artificial e que isso, cara, vai levar para um outro level, já está levando para um outro level. Então,
o quanto estamos estudando para isso, o quanto estamos entendendo, né, essa transição, riscos, não riscos, mas, cara, pensar que isso não vai avançar é a mesma coisa que lá atrás, em 1997, eu achava, não, internet, eu acho que não vai para frente, internet. É a mesma coisa, entendeu? E acho que construir esse momento dentro desse mundaréu de coisas que está se transformando, para mim é algo extremamente gratificante. Então eu busco cada vez mais me letrar, não só dentro da minha área, mas perante a, a tudo isso que eu mencionei, porque eu acho que é algo contínuo. Eu realmente saí um pouco da minha toca e estou dentro desse processo, com esse letramento, tentando ali buscar as referências, mas sempre com muito cuidado, para poder conseguir gerar um efeito positivo. E acho que é isso, cara. É isso que eu estou tentando assim fazer. Tem um outro ponto que você mencionou sobre a experiência internacional, e essa parte da experiência internacional, ela traz um ponto para mim, cara, extremamente valioso, que era: será que eu consigo? Será que eu tenho condição? Será que eu sou capaz? E, porra, nesses 6 anos, eu digo para você, porra, eu sou capaz, eu tenho condição, dou resultado, as pessoas querem realmente, ali pedem ajuda. Então, assim, isso para mim é extremamente valioso dentro dessa construção, e hoje, com 44 anos, ainda mais para continuar, porra, até mais, mais anos possíveis aí, com muita saúde, para poder continuar crescendo, entendeu? Então, essa questão me mostrou, porra, a gente precisaria de muito mais tempo, mas, caraca, você chegar no país, no meu caso eu só falava inglês, mas dentro do dia a dia era francês, e aí, essa dinâmica da língua, o apoio da esposa dentro de casa, que está passando por uma transição também. Você vê que se você não aprendeu francês, você está fora. É, porra, uma série de coisas. Então, acho que tudo dentro dessa transição vale a pena. E você, cara, se conectar consigo e falar, cara, eu vou aprender, vou aprender, vou aprender, tem muita coisa ainda para aprender, te dá ali o combustível que você precisa. É isso aí, não achar que você nunca que você já aprendeu, né, o que você deveria ter aprendido, né. Essa é a Exato, exato, chave, né, Oswaldo. Até porque exatamente. no nosso segmento, no nosso setor é impossível, né, todo Possível. dia tem alguma coisa, você falou aí de AI aí que também já só esse aí já cabe uma outra conversa a respeito, né, mas que tem Meu Deus. muita coisa que vai acontecer. Então, pô, acho que a gente cobriu aí bastante dos temas que a gente se propôs, e eu queria te agradecer aí pelo teu tempo, Oswânia. Foi, pô, para mim foi ótimo, por 2 razões, né. Primeiro que foi uma ótimo papo aí para o mercado, para o pessoal se inspirar, aprender, mas também para mim, porque eu pude passar essa horinha aqui com meu amigo, faz horas que a gente não se fala, só numas mensagenzinhas Só curtas nas aí, mensagens rápidas. anualmente quase. Então foi muito legal pô, super inspiradora a tua história, e eu tenho certeza que tu ainda vai ter boas alegrias nessa jornada aí de investimento anjo, tenho certeza absoluta. Porra, obrigado. Eu também gostei bastante do papo.